bem-vindos ao nosso canal. Nesta fascinante história, mergulharemos em uma trama envolvente repleta de reviravoltas e descobertas. A história gira em torno de Sofia, Lucas e Mariana, entrelaçando seus destinos de maneira surpreendente. Conforme a narrativa se desenvolve, testemunharemos eventos desafiadores à lealdade, reveladores de segredos, desencadeando uma série de surpresas. Adentraremos nas complexidades dos relacionamentos. A trama revela como o dinheiro afeta as mentes das pessoas, levando-as a escolhas e ações que podem mudar destinos de formas imprevisíveis. Junte-se a nós nesta emocionante jornada e descubra os destinos entrelaçados desses personagens, explorando os mistérios que os levam a fazer coisas surpreendentes. Acompanhemos juntos esta emocionante história até o final. Lembrem-se de que todos os nomes aqui são fictícios, então vamos começar. Se algo é impossível, vivemos sob o mesmo teto. No final, só precisas assinar os documentos do divórcio. Boa sorte! Fiquei perplexa por um momento. Meu advogado, Pedro, não pôde conter o riso e começou a gargalhar. Mariana olhou para Pedro com uma expressão confusa. Ele estava enxugando as lágrimas com um lenço. A presidente é sua esposa, não aquele cara com quem você está, disse ele. Meu nome é Sofia e estou casada com Lucas há 10 anos. Não temos filhos, ambos trabalhamos e estamos tão ocupados que até precisamos trabalhar nos fins de semana. Raramente temos tempo para conversar tranquilamente, levando uma vida em que simplesmente passamos um ao lado do outro. Tentamos coordenar nossos horários para ter um tempo considerável juntos e fazer viagens ao exterior. Geralmente, pelo menos uma vez ao ano. Ambos aguardamos ansiosos por isso. Quando nos casamos, decidimos comprar um apartamento no último andar na área da Bahia. Foi um grande investimento, mas seguimos em frente considerando o valor futuro da propriedade. Estamos satisfeitos com nossa vida atual. Tenho uma amiga próxima da escola chamada Mariana. Às vezes saímos para almoçar juntas. Talvez porque Mariana seja bonita e tenha altos padrões para os homens. Ainda não está casada, mas tem um forte desejo de fazê-lo. Sempre está procurando homens com alto nível educacional e de renda, especialmente através de aplicativos. Ela não pode renunciar à renda anual. Um dia, estávamos desfrutando do almoço juntas em uma cafeteria perto do parque. Mariana e eu fomos juntas à escola secundária e à universidade. Na mesma classe, tínhamos um vínculo inexplicável, falávamos sobre tudo, conhecendo as histórias uma da outra com homens e gostos. Durante nossos dias de estudante, compartilhamos momentos felizes e tristes juntas. Desde que me casei com Lucas há 10 anos, estivemos ocupados e o tempo que poderíamos passar juntas diminuiu. Agora, sendo apenas 1 ou 2 vezes por ano. Posso ir ao seu apartamento da próxima vez? Sofia perguntou de repente a Mariana. Ela nunca tinha estado no meu apartamento antes. Então, no fim de semana, Mariana veio me visitar. Mesmo pelo interfone na entrada, pude sentir o espanto de Mariana. Ela continuava repetindo uau. Assim que abri a porta da frente, Mariana parecia impressionada. Este lugar é enorme e o elevador aqui é tão longo. Escolhi um apartamento grande no último andar como uma compra única na vida, sem compromissos. É espaçoso o suficiente para rivalizar com uma casa separada. É realmente incrível. Mariana passeou pela casa com os olhos, virando a cabeça para todos os lados. A localização era excelente, no último andar, e o design de interiores era notável. Sim, é um apartamento de cerca de 6 milhões de dólares. A segurança também é sólida. Veja aqui, Mariana focou apenas no fato de que era um apartamento de alto valor, interrompendo-me. Uau, seu marido deve ser muito rico, disse ela. Os olhos de Mariana se abriram com irreverência. Essa era uma reação típica dela, sempre mantendo padrões altos para os homens, especialmente em relação à renda. Embora o salário de Lucas provavelmente fosse alto para sua idade, eu o transmiti de forma vaga, evitando afirmações explícitas. Ela tinha uma expressão que parecia esconder algum motivo. Posso usar o seu banheiro? Perguntou Mariana e saiu da sala de estar. Indiquei onde estava o banheiro para Mariana e comecei a preparar o chá na cozinha. Preocupei-me porque Mariana estava demorando muito para retornar. Quando estava prestes a ir ao banheiro, Mariana voltou, ocupada respondendo a um e-mail. Mariana geralmente não oferecia desculpas, então senti um leve desconforto enquanto tomávamos chá e comíamos as bolachas que ela trouxe. Você pode ficar até a noite? Perguntou aparentemente querendo cumprimentar Lucas desde o nosso casamento. Ela não tinha visto Lucas pela última vez. Querer vê-lo não era algo incomum. Decidi verificar com Lucas e ele concordou imediatamente. Parece que vou terminar de trabalhar cedo, respondeu Lucas em seu e-mail.
Disse a Mariana que estava tudo bem e comecei a preparar o jantar. O comportamento de Lucas começou a mudar. Passava mais tempo no smartphone do que antes, frequentemente distraído durante nossas conversas, pedindo para repetir o que eu tinha dito várias vezes. Seu smartphone sempre estava em suas mãos, até mesmo levando-o ao banheiro. A transformação era evidente, parecia que eu estava prestes a me tornar uma esposa traída. Em certa ocasião, considerei verificar o telefone de Lucas, mas hesitei em tocá-lo. As conversas entre Lucas e eu em casa estavam se tornando mais frias. Ele parecia distante, desinteressado e raramente me tocava. Cheguei ao fundo do poço. Estava infeliz e cansada de tentar manter o casamento sozinha. Mariana e eu tivemos uma discussão sobre a felicidade. Ela estava enfrentando problemas no relacionamento e estava considerando um divórcio. Por outro lado, Lucas e eu raramente discutimos, ficamos juntos por tanto tempo que acredito que estamos felizes. No entanto, às vezes as coisas mudam, e é quando os problemas começam a surgir. A revelação chocante de que Mariana havia se encontrado com Lucas várias vezes e até mesmo visitado a nossa casa estava girando em minha mente. Como isso poderia acontecer? Minha confiança em Lucas foi quebrada. Sentia-me perdida e traída. Minha mente estava em turbilhão, tentando entender o que havia acontecido. Tudo se encaixou quando encontrei os e-mails trocados entre eles. As mensagens eram tão íntimas que meu mundo desabou. Eu me senti traída, enganada e perdida. Era hora de confrontar Lucas. Sentei-me com ele e mostrei as mensagens. Sua reação inicial foi de choque e negação, mas logo admitiu a traição. Ele confessou que estava se encontrando com Mariana há meses e que estavam apaixonados. Fiquei arrasada, não conseguia acreditar que o homem com quem compartilhei minha vida por uma década pudesse me fazer isso. Decidi que não poderia mais continuar casada com ele. Decidimos nos divorciar. O processo de divórcio foi doloroso, mas necessário. Tivemos que dividir nossos bens, incluindo o apartamento que tanto amávamos. No final, Lucas concordou em me deixar ficar com ele, enquanto ele se mudava para um lugar menor. Foi um processo emocionalmente desgastante, mas finalmente pude seguir em frente com minha vida. Perdoei Lucas e Mariana, mas nunca esquecerei o que aconteceu. Aprendi que a confiança é frágil e que o amor nem sempre é o suficiente para manter um casamento. Após o divórcio, Sofia se vê diante da tarefa de reconstruir sua vida do zero. Ela enfrenta desafios práticos, como encontrar um novo lugar para morar e ajustar-se a uma rotina diferente, mas também enfrenta desafios emocionais, como lidar com a solidão e a dor da perda. No entanto, à medida que o tempo passa, Sofia começa a encontrar novos hobbies, interesses e amizades que a ajudam a preencher o vazio deixado pelo fim de seu casamento. A experiência da traição leva Sofia a uma jornada de autorreflexão e crescimento pessoal. Ela questiona suas próprias escolhas e comportamentos no relacionamento com Lucas, procurando entender como chegaram ao ponto de ruptura. Essa introspecção a ajuda a aprender lições valiosas sobre si mesma e a se tornar uma pessoa mais consciente e madura. Ao longo do tempo, Sofia trabalha para encontrar aceitação e perdão em relação a Lucas e Mariana. Embora as cicatrizes da traição ainda estejam presentes, ela percebe que carregar ressentimento só a prejudica e decide liberar o peso do passado. Esse processo de perdão não é fácil, mas é essencial para que Sofia possa seguir em frente com sua vida e abrir espaço para novas oportunidades e relacionamentos. A traição de Lucas e Mariana faz com que Sofia questione sua própria definição de felicidade e sucesso. Ela percebe que a felicidade não pode ser encontrada apenas em um relacionamento romântico, mas também em sua própria jornada de autodescoberta, realização pessoal e conexões significativas com os outros. Ao redefinir suas prioridades e valores, Sofia abre caminho para uma vida mais autêntica e gratificante. Embora a traição possa deixar cicatrizes profundas, o perdão é essencial para o processo de cura de Sofia. Ao perdoar Lucas e Mariana, ela não apenas libera o peso do ressentimento, mas também se liberta do papel de vítima e encontra poder na escolha da compaixão e da compreensão. O perdão não significa esquecer o que aconteceu, mas sim escolher não permitir que o passado dite seu futuro. À medida que Sofia se reconecta consigo mesma e com o mundo ao seu redor, ela também começa a construir novas conexões com pessoas que compartilham de seus interesses e valores. Essas novas amizades trazem alegria, apoio e camaradagem à vida de Sofia, mostrando-lhe que o amor e a conexão podem ser encontrados em muitas formas diferentes. Apesar das dores do passado, Sofia mantém viva a chama da esperança em seu coração. Ela acredita que cada experiência, por mais dolorosa que seja, pode ser uma oportunidade para crescimento e transformação.
Ao manter uma atitude positiva e aberta em relação ao futuro, Sofia se prepara para receber as bênçãos que a vida ainda reserva para ela. A jornada de Sofia após a traição a ensina a valorizar cada momento da vida, mesmo os mais difíceis. Ela aprende que a felicidade não é um destino final a ser alcançado, mas sim uma jornada contínua de altos e baixos, de crescimento e aprendizado. Cada desafio que enfrenta e cada lição que aprende a torna mais forte e mais sábia, preparando-a para os desafios e triunfos que ainda estão por vir. A experiência da traição também desperta em Sofia uma maior empatia e compaixão pelos outros que enfrentam lutas similares. Ela entende que a dor e o sofrimento não são exclusivos dela e encontra conforto ao compartilhar suas próprias experiências e ouvir as dos outros. Essa conexão humana profunda ajuda a curar as feridas emocionais e a fortalecer os laços de comunidade e solidariedade. No final, a jornada de Sofia a leva a uma profunda apreciação pelo presente e por todas as bênçãos que possui em sua vida. Apesar das adversidades que enfrentou, ela reconhece que ainda tem muito a agradecer: amor, amizade, saúde e a oportunidade de recomeçar. Essa gratidão alimenta sua alma e a enche de uma profunda sensação de contentamento e paz. Em suma, essa história nos lembra da importância de cultivar relacionamentos baseados em confiança, respeito e comunicação, e como podemos crescer e aprender com as adversidades que enfrentamos ao longo da vida. E então, o que acharam da história? Ficarei feliz em saber a sua opinião. Agora convido a todos vocês a se inscreverem em nosso canal e deixarem seus comentários, pois sua opinião é muito importante para todos nós. Também vamos deixar para você outro vídeo na tela com outra história que com certeza você vai gostar. Um abraço do Gustavo. Até a próxima história de Momentos da Vida.